Olá, amigos. Estamos reunidos para o Evangelho, prece e irradiação do Centro Espírita Cearense e oferto aos senhores a mensagem extraída do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Guardemos saúde mental. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 2. O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Sabem agora os que lidam com os fenômenos mediúnicos que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra consigo mesmo, além do túmulo, com as virtudes e defeitos, ideais e vícios a que se consagrava no corpo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando se não algema aos parceiros na falta cometida. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de força. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. O programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Espraiemo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo, sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. E assim, imantados por esse belíssimo mensagem do Espírito Emmanuel, pelas mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier, damos início aos trabalhos de hoje, rogando a Jesus e aos benfeitores espirituais que possam nos intuir os melhores sentimentos cristãos. Que assim seja. O Evangelho de hoje se encontra no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, o item 14, desprendimento dos bens terrenos. Eis aqui, meus amigos, o que eu queria vos ensinar quanto ao desapego aos bens terrestres. Resumirei dizendo: sabei vos contentar com pouco. Se, pois, sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não olvideis que esses bens vos estão confiados e que devereis justificar seu emprego como sendo tutores. Não sejais depositários infiéis, fazendo servir a satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos creiais no direito de dispor unicamente para vós daquilo que é senão um empréstimo e não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes mais o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres se quita da dívida que contrai com Deus. Lacordaire, Constantina, 1863.
O princípio segundo o qual o homem não é senão o depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-las aos seus descendentes. O homem pode perfeitamente transmitir, depois de sua morte, do que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de gozá-lo. É assim que se vê desmoronarem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem em manter sua fortuna na sua descendência é, pois, impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus o retirará quando julgar conveniente. São Luís, Paris, 1860. Vamos agora para o comentário do Evangelho de hoje. Eu vou comentar o último parágrafo do item 14, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, do capítulo 16. Nesse trecho, meus irmãos, os espíritos eles enfatizam que a verdadeira felicidade não se encontra na posse de riquezas materiais, né? Mas no uso moral que se faz delas. E o desprendimento dos bens terrenos não significa desprezar ou condenar a matéria, né? Mas sim não se deixar dominar por ela. A riqueza, meus irmãos, por si só, com certeza não é um mal. O problema está justamente no apego excessivo que cega o homem para as necessidades alheias e o distancia de Deus. A mensagem central é que se deve usar os bens com sabedoria, caridade e justiça, ajudando o próximo e promovendo também o bem. A pessoa, meus irmãos, verdadeiramente desprendida é justamente aquela que, mesmo possuindo, não se deixa escravizar pelos bens, conservando a humildade e a generosidade. Nosso irmão Kardec e os espíritos deixam bastante claro que o mérito espiritual está na intenção e no uso da riqueza, e não em sua simples posse ou ausência. E esse ensinamento é um chamado à moderação, ao equilíbrio e à solidariedade, elementos essenciais para o progresso moral do indivíduo e da sociedade. Agora vamos para o comentário do item 15, né, desse mesmo capítulo. O item 15, meus irmãos, ele apresenta uma instrução dos espíritos assinada por um espírito protetor em Paris, no ano de 1860, que trata também do uso da riqueza e do desprendimento com mais profundidade moral e também filosófica. O espírito, ele alerta, meus irmãos, que muitos consideram a riqueza um prêmio divino, mas, na verdade, ela é uma prova difícil, né? Muitas vezes mais perigosa do que a própria pobreza. Isso porque o rico, meus irmãos, tende a se iludir com o poder e a segurança materiais, esquecendo-se das responsabilidades morais que vêm com a posse, né? Então, a riqueza testa o caráter, a caridade e também a humildade do espírito encarnado. O ensinamento reforça que o verdadeiro mérito está em saber empregar os bens com desapego e espírito também de solidariedade. O rico, que compreende isso, com certeza não se apega egoisticamente às suas posses, mas as vê como um meio de ajudar e também de promover o bem ao redor de si. Ele entende que é apenas um depositário temporário, né? E que será responsabilizado pelo uso que fizer dos recursos que lhe foram confiados. Então, para encerrar, meus irmãos, essa reflexão amplia justamente o sentido evangélico de que não se pode servir a dois senhores. Ou se vive para o egoísmo do mundo material, no caso Mamon, ou se vive segundo os valores do amor e da justiça, no caso Deus. E não há como conciliar os dois de forma plena. Vamos agora para a prece de fluidificação das águas. Seu Deus, Criador de tudo que existe, Jesus, nosso Mestre e nosso amigo, Espíritos benfeitores que nos assistem, neste momento, pedimos que possais derramar sobre
todas as águas do mundo inteiro, os fluidos de paz, saúde e equilíbrio, que ela seja imantada com os recursos necessários para o corpo e para a alma, de acordo com as nossas necessidades e com os nossos merecimentos. Que ao tomá-la, possamos absorver não só os elementos materiais, mas, sobretudo, a paz, o amor, a harmonia e a luz que dela emana. Senhor Jesus, agradecemos confiantes pela presença amiga e pelo amparo invisível, hoje e sempre, e que assim seja.